Fala pessoas, tudo bom com vocês? Então, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo sobre o segundo reinado. Em específico, vamos tratar sobre a economia desse segundo reinado. A gente já viu até aqui alguns pontos principais, ou melhor, uns pontos específicos sobre esse segundo reinado. A gente já viu a questão do golpe da maioridade, que é quando o Dom Pedro II ele assume o poder e vira de fato o Dom Pedro II. Antes era só Pedro de Alcântara. A gente viu também como é que vai ocorrer a relação entre Brasil e Inglaterra, já que esses dois países eram países aliados, só que nesse segundo reinado vai haver algumas controvérsias que vão afastar Brasil e Inglaterra. A gente vai ver que o principal ponto que vai afastar esses dois países é basicamente a questão escravocrata. Beleza? A gente vai ver que o tráfico de escravos vai ser um ponto primordial para que esses dois países eles comecem a ter conflitos entre si. Beleza? A gente vai ver que em 1831 os ingleses, querendo barrar esse tráfico de escravos, vai impor uma lei ao Brasil que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Por quê? A gente, como bom e brasileiro, bom todo brasileiro, claro, mas levando para o lado ruim, com certeza, a gente nunca respeita leis. Você concorda comigo? Então, a gente vai ver que essa lei, ela vai existir, só que as pessoas não vão aceitá-la ou não vão segui-las. A maior parte não. A gente vai ver que o tráfico ele vai ficar proibido pelos ingleses, tendo uma ordem de que se a marinha inglesa, que era uma das marinhas mais desenvolvidas, vocês lembram lá quando a gente falou sobre o governo de Oliver Cromwell, lembra lá do começo do ano? Então, a gente vai ver que a marinha inglesa ela vai se desenvolver com aqueles famosos atos de navegações. Beleza? Então, se a marinha inglesa pudesse chegasse a um navio negreiro onde estivesse traficando escravos, esse navio ele seria apreendido e esses escravizados seriam libertos. Beleza? Só que no Brasil isso não vai acontecer. O Brasil ainda vai continuar traficando escravos. E o que vai acontecer? O brasileiro ele vai dizer, olha, eu não vou respeitar a lei de fora, mas eu vou respeitar uma lei interna. E é daí em diante que surge a famosa lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que proibia de fato o tráfico. Lembra, galera, não vai proibir a escravidão. Não, a escravidão ela vai continuar existindo, só que o tráfico vai ser proibido trazer agora mais africanos para serem escravizados na América. Beleza? Passando disso, que a gente já viu, a gente está só fazendo uma revisão, a gente viu também a questão da Guerra do Paraguai. Eu acabei de falar para vocês que Brasil e Inglaterra, como países muito próximos, desde o primeiro reinado, eles vão ter esse conflito durante o segundo reinado e só vão se aproximar durante a famosa Guerra do Paraguai. Vocês lembram que a gente viu aqui que o Paraguai vai ser um país nesse período que vai começar a se desenvolver muito, mas muito mesmo. Galera, para que vocês tenham noção, se não tivesse acontecido a Guerra do Paraguai, hoje o Paraguai poderia ser a maior potência da América, ao invés de ser os Estados Unidos. Então, a Guerra do Paraguai, ela vai atrasar, ela vai prejudicar os paraguaios de tal modo que a gente não consegue obter precedente. Beleza? Então, se liga nisso. A Guerra do Paraguai ela vai ser uma investida principalmente pelos ingleses. Os ingleses eles vão começar a se preocupar com a questão da industrialização no território paraguaio. A gente vai ver que o Paraguai ele começa a se desenvolver em termos de soldados, em termos de economia, em termos de indústria. A gente vai ver que o Paraguai ele, de fato começa agora a investir no seu próprio povo. A gente vai ver, ou melhor, a gente viu que no território paraguaio o índice de analfabetismo ele era muito pequeno, enquanto o do Brasil, seu vizinho, era extremamente alarmante, ou ainda é, beleza? Então, os ingleses, preocupados com esse desenvolvimento absurdo que os paraguaios estavam obtendo, eles vão influenciar diretamente nessa guerra, que vai destruir o Paraguai e é conhecida como também a maior guerra em território americano. Tranquilo? Hoje
a gente está falando sobre a economia do segundo reinado. E quando a gente fala sobre a economia do segundo reinado, a gente tem que lembrar de um produto específico, chamado café. O café, ele vai ser o produto que o Brasil vai começar a exportar ainda na primeira metade ou na metade em si do século XIX. O Brasil ele vai começar a exportar o café ainda naquele governo regencial, galera. Beleza? O Brasil vai começar a exportar café ainda durante o governo regencial. É ali aquele meio termo entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Só que vai ganhar, de fato, grande poder econômico, vai se transformar no grande produto exportador com o Dom Pedro II. Isso no segundo reinado. Tranquilo? Vamos ler um pouquinho do livro, vamos ver o que o livro está nos passando de informação. Vê lá na página 138. Se você não tiver com o livro ainda, dê um pause, eu vou fazer uma pose bacana. E se você agora já está com o livro, vai dar um play e a gente vai continuar. Vamos lá. A partir da segunda metade do século XIX, o café passou a ser um dos principais produtos exportados pelo Brasil. Ele era muito valorizado no mercado europeu e nos Estados Unidos. A região sudeste tinha condições favoráveis para a expansão desse produto, como solo e terra roxa. Preste atenção, ou se não, grifa aí. Terra roxa. Essa vai ser a principal terra, o principal tipo de solo para a plantação do café. Beleza? E onde é que vai ter esse tipo de território, esse tipo de solo? A gente vai ter na região sudeste. Específico São Paulo, beleza? Coloca aí São Paulo. Vamos continuar lendo. A região sudeste tinha condições favoráveis e clima muito bom para a produção, sendo a região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e Rio de Janeiro, primeira área de cultivo. A estrutura latifundiária era escravista, tradicional, sem inovações técnicas, perdurando até a final da década de 60. Beleza? Então, a princípio, o café ele vai chegar no Brasil na segunda metade do século XIX. Ele ainda vai estar ali no período regencial, mas ele vai se transformar no principal produto do exportador do Brasil. Quando a gente fala exportador, é que a gente está fora. Então, o café ele não era consumido interno, ele era um produto para ser vendido. Beleza? E qual era a principal de terra, de solo, que era bom para o café, para plantar o café? A gente vai ter a terra roxa, originária, ou melhor, em específico, sudoeste, São Paulo e Rio. Principalmente São Paulo, beleza? Oeste paulista. A expansão para o Oeste paulista iniciou-se aproximadamente a partir de 1850. Lá, as técnicas eram mais avançadas, utilizando-se o trabalho de imigrante. Anota isso aí. Por quê? Na segunda metade, quando esse café ele vai se tornando o principal produto exportador do Brasil, a gente vai ver uma mão de obra mais especializada. Beleza? O que seria uma mão de obra mais especializada? Era um imigrante. Quando o Brasil ele vai abrir as suas portas para que imigrantes venham para o Brasil, principalmente imigrantes italianos e alemães, a gente vai ver que a região do sul do Brasil, a região ali de Porto Alegre, região de Santa Catarina, é uma região que predomina descendente de alemães ou italianos. Tranquilo? Mas, vamos lá. As técnicas mais avançadas, trabalho imigrante, paralelamente ao escravismo. Mas isso não quer dizer que o trabalho escravo ele foi extinto. Não, a gente vai ter os dois tipos de mão de obra coexistindo, beleza? Eles vão existir simultaneamente. A gente vai ter uma mão de obra imigrante que vai ser mais especializada, mas o trabalho duro, árduo, era na mão dos escravizados. Para o escoamento da produção, foi necessário o desenvolvimento de estradas de ferro e portos.
introdução de novas tecnologias de comunicações, como o telégrafo e o telefone. Galera, um fato bem curioso: o primeiro telefone do Brasil ele vai ser adquirido pelo imperador Dom Pedro II. Ele vai a uma visita lá nos Estados Unidos, ele vai a uma feira de tecnologia e lá ele conhece o inventor do telefone. É bom que vocês saibam que o imperador Dom Pedro II ele vai ser um cara extremamente intelectual, um cara extremamente culto. Ele vai sim valorizar as artes, ele vai valorizar a literatura, ele vai valorizar as tecnologias. Ele vai ser um cara extremamente culto, galera, um cara extremamente inteligente. Beleza? Então ele vai estar sempre viajando. Se vocês pegarem imagens do imperador pela internet, vocês vão ver uma imagem que é muito divertida. Ele em cima de um camelo, em uma viagem que ele vai até o Egito. Então ele era um cara muito querido, até porque ele vai ser o único imperador, ou o único monarca a redigir o império, a ter o império aqui na América. Enquanto todos os outros países já estavam tendo república, o Brasil ainda era um império e era muito, mas muito bem elogiado por todos os governantes do mundo. Então ele era um cara extremamente culto, um cara extremamente inteligente, um cara que era de fato, apreciava a arte e queria que o Brasil se desenvolvesse. Beleza? Não era aquele monarca rígido, absolutista que a gente viu até aqui. Não, eu quero que vocês tirem essa imagem da cabeça. Porque quando a gente fala de Dom Pedro, a gente está falando de um monarca que estava à frente do seu tempo, que estava pensando a maioria das vezes no bem do povo e não num bem individual ou num bem da monarquia. Tranquilo? Então, essa parada do telégrafo e do telefone vai ser uma viagem que o imperador vai fazer aos Estados Unidos, a uma feira de tecnologia, e ele vai conhecer o inventor do telefone e vai trazer um telefone para o Brasil. Dom Pedro vai ser o primeiro a trazer um telefone para o Brasil. E cabe ressaltar um fato também muito interessante. Nessa viagem que ele vai fazer aos Estados Unidos, ele conhece alguns países ali do norte dos Estados Unidos, que é aquela região que não vai ser tão afetada pela escravidão, que já vai estar em desenvolvimento maior na indústria e tudo mais. E ele vai ficar tão conhecido, tão bem elogiado pelos nossos americanos, que vão convidá-lo a participar de uma eleição à presidência dos Estados Unidos. Isso é um fato bem controverso, bem divertido, mas que de fato aconteceu e ele vai participar dessa eleição, ou melhor, o nome dele vai ser vinculado à eleição, mas ele de fato em pessoa não vai participar, tá? Mas fora isso, vamos continuar. Para o escoamento da produção, o grande fluxo de capital entrando na região sudeste. Outras atividades se desenvolveram na região, tal como o comércio, os bancos e as indústrias. São Paulo se tornou, a partir do final do século XIX, a província mágica do Brasil, influenciando a economia e as políticas nacionais. Vem aqui comigo, saca uma coisa. São Paulo, ele vai agora habitar, ou melhor, ele vai ser habitado pelo maior produto de exportação. Então a gente vai ver que a economia de São Paulo ela vai começar agora a ser maior, vai ser a província com maior economia no Brasil, e isso vai trazer um desenvolvimento para a região sudeste, a região que a gente já falou aqui, grande. Por isso que o eixo, a gente vai ver que no período colonial a gente vai ter a principal região do Brasil que vai produzir, vai ter uma crescente na economia, vai ser a região do Nordeste do Brasil. Por quê? A gente vai ter como principal produto agrícola o açúcar. Beleza? O açúcar ele vai ser o principal produto agrícola. Tranquilo? E a gente vai ter na segunda fase do período colonial, a gente vai ter a região de Minas, a região centro-sul. E no período imperial, a gente vai ter a região sudeste, beleza? Isso já com o café. E vai se manter assim até os dias atuais. Já no período republicano,
A região sudeste ainda vai ser a região que vai concentrar a maior economia, o maior grau de pessoas, de desenvolvimento, de populacional, tudo mais, beleza? Então, a gente vai ver que a economia do segundo reinado ela vai ser pautada no café, galera. No café, tá certo? Principalmente para a exportação. Em que região? Região sudeste, principal, São Paulo. Tranquilo? Isso vai tornar São Paulo a principal e a província mais rica durante o segundo reinado. E até hoje é o estado mais rico também. Tranquilo? Belezal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido. Deem uma olhada lá sobre o Dom Pedro. Deem uma olhada nas fotos. Deem uma pesquisada a mais. Se precisar, eu estou aqui para ajudar também. Certo? Um beijo e tchau!